bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada, dependendo do momento que você resolver nos dar a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, estou aqui para trazer para vocês mais uma entrevista daquela que é preciso o cara ter muita tranquilidade para não mandar os jornalistas para PQP. O Haddad deu uma entrevista por telefone para uns jornalistas bolsonaristas de Pernambuco e eles fizeram de tudo para irritar o Haddad. Fizeram perguntas absurdas sobre a questão econômica, mas ele respondeu firme, dando algumas invertidas nos mesmos. A gente vai trazer um trechinho aqui dessa entrevista para vocês, que o Haddad disponibilizou na rede dele, e a gente volta comentando. Por gentileza, não esquece de meter o dedo no like, não. É mega importante. Do salário, né, fica comprometido com a cesta básica. E a gente estava conversando aqui que a cesta básica realmente é o básico, é o que tem no prato do brasileiro. Feijão, arroz, carne, que a gente já não vê com tanta frequência, foi substituída pelo frango. E a gente queria saber sobre os desafios, porque seria preciso um valor bem maior que isso para que o brasileiro tivesse uma qualidade de vida melhor, porque não é só alimentação, é saúde, é educação e outros gastos comuns das famílias. Olha, Renata, você tem toda a razão e você há de lembrar que durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado 7 anos. Vocês acompanharam isso, noticiaram isso. E desde que o presidente Lula assumiu, e há apenas 2 anos, o salário mínimo estava R$ 1.100, já foi reajustado para R$ 1.508. Obviamente que você não consegue corrigir 7 anos de má administração em 2. Mas eu penso que o presidente Lula, com o compromisso que tem com as pessoas que precisam mais do Estado, já começou uma política de valorização do salário mínimo, sob protesto do pessoal da direita. Você sabe que o pessoal que ataca o presidente Lula e que manteve o salário mínimo congelado, não queria o reajuste acima da inflação. Mas o presidente Lula bancou essa proposta e, mais do que isso, Renata, o presidente Lula corrigiu a tabela do imposto de renda, que também estava há 7 anos congelada. Então o governo Bolsonaro, ele cobrava impostos de quem ganhava até 2 salários mínimos. E o presidente Lula acabou com isso, reajustando a tabela do imposto de renda. E agora quer ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês, justamente para que as famílias possam enfrentar os custos, né? O custo de vida, sobretudo a questão da cesta básica. A partir de 2027, nós aprovamos uma reforma tributária para acabar com o ICMS, inclusive da carne, né? Que fica mais cara por causa da cobrança de impostos estaduais. Então, tudo isso está sendo... todas essas providências estão sendo tomadas porque, evidentemente, o presidente Lula tem um compromisso com essa agenda, mas são 2 anos apenas em que nós geramos 3 milhões de postos de trabalho, já reajustamos pelo 3º ano consecutivo o salário mínimo acima da inflação, corrigimos a tabela do imposto de renda, acabamos com os impostos federais e estaduais sobre a cesta básica, estaduais a partir de 2027, tudo isso para melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo do Nordeste. Ministro, nós tivemos ontem uma declaração do presidente Lula que gerou uma repercussão nacional quando foi perguntado a respeito do preço dos alimentos, né? Esse aumento que tem sido percebido pela população. E o presidente falou sobre trocar alguns produtos. Mas alguns produtos, culturalmente, as pessoas têm grande resistência a trocá-los, né? Porque eles fazem parte ali do prato tradicional, ou como o café, por exemplo, que tem ali um lugar especial na vida e no dia a dia dos brasileiros. É essa mesma a posição do governo? De fato, a população precisa trocar, escolher alimentos mais baratos para conter essa alta? Ou existe uma outra possibilidade, alguma proposta que o governo possa apresentar
para que de fato essa carestia possa ser reduzida? Ou simplesmente não levar para casa, ministro? Vocês ouviram aí a folgada? Ou simplesmente não levar para casa, ministro? A gente já volta com a Haddad respondendo, mas vamos lembrar algumas coisinhas aqui para esse jornalista, né? Claro, baixa o preço de arroz, por favor. Não aguento mais. Eu recebo o prato cheio. Vai só comprar na Venezuela. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Quando um cara tá vendendo cerveja cara aqui no botequim, tu vai no outro? Troca o botequim, pô. Só pra gente lembrar um pouquinho, né, do que era o Brasil antes de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos continuar aqui? Não, o que eu acabo de dizer é que o presidente Lula não só zerou os impostos da cesta básica, como agora, a partir de 2027, a Constituição Federal vai impedir os governos estaduais de cobrarem imposto sobre a cesta básica que já não tem impostos federais. Então, a primeira providência que o presidente Lula tomou foi justamente o de zerar os impostos sobre a cesta básica. A segunda coisa que eu já falei é que, depois de 7 anos, o presidente Lula retomou a política de valorização do salário mínimo. Sabe, muitas vezes, o jornalismo é acusado de ter memória curta, mas nós ficamos 7 anos sem aumento do salário mínimo. E o governo Bolsonaro não deu R$1 de aumento do salário mínimo, acima da inflação. Então, você aumentar o salário mínimo é uma das formas de garantir que o trabalhador mantenha o seu poder de compra. Agora, no final do ano passado, nós tivemos uma ocorrência que foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. E isso fez com que o dólar se valorizasse no mundo inteiro. As moedas perderam valor. Agora, se você acompanhar o que está acontecendo, o dólar está perdendo força. Já chegou a 6,30 o ano passado e hoje está na casa dos 5,70 e poucos. Então, isso também colabora para a redução do preço dos alimentos no médio prazo. Também a política que nós estamos adotando para trazer esse dólar para um patamar mais adequado também vai ter reflexos nos preços nas próximas semanas. Em terceiro lugar, o Plano Safra. O Plano Safra do presidente Lula o ano passado foi o maior da história. E nós vamos colher a safra agora. A partir de março, nós vamos começar a colher essa safra. Agora, pessoal, ela vai reclamar porque o Haddad disse que o jornalismo não tem memória. E aí ele, desce a lenha. Vamos lá. No nosso dia a dia e na nossa rotina. Mas, Renata, quanto estava a taxa de desemprego 2 anos atrás? Quanto estava a taxa de inflação 2 anos atrás? Quanto estava o salário mínimo 2 anos atrás? Eu não estou pedindo para lembrar de coisas de 10, 20 anos atrás. Estou pedindo para lembrar coisas de 2 anos atrás. Meus amigos, vocês acabaram de ver aí, é impressionante a cara de pau dessa gente. São perguntas que negam a verdade dos fatos sobre a economia que visam atrapalhar o governo. Só que o Haddad foi muito bem, deu as invertidas que merecia ter dado, tá certo? E vida que segue. Esse tipo de gente não passará. Gostou dessa informação? O dedo no like, comenta e passa adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live.